A gente está de volta. Não é consenso entre os especialistas a aprovação da antecipação da concessão da Estrada de Ferro Carajás para a Companhia Vale. A multinacional já detém a exploração da ferrovia e agora o fará por mais 30 anos. Mas a forma como isso ficou definida é alvo de muita especulação e reclamação de entidades sociais e poderá até ser investigada pelo Tribunal de Contas da União. O fato é que haverá uma investigação, mas também uma audiência pública a ser realizada amanhã aqui em São Luís. A repórter Mariana Dias tem os detalhes para a gente deste assunto. Oi, Mariana, boa noite para você. Boa noite, Pascoal, e a todos que acompanham o JG. Então, a audiência vai acontecer a partir das 2 da tarde no Rio Poti Hotel, em São Luís. No primeiro momento, havia o pedido de realização da audiência na capital e também em municípios em que a estrada passa. Mas a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, apontou dificuldades nessa realização. Essa nova audiência não deve alterar a situação dessa renovação e também não deve apresentar soluções para as comunidades dos 23 municípios maranhenses impactados pela Estrada de Ferro Carajás. A Vale opera hoje a Estrada de Ferro e essa concessão venceria em 2027, mas está em andamento a prorrogação confirmada, inclusive pela ANTT, até 2057. O caso poderá ser investigado pelo Tribunal de Contas da União. A audiência de amanhã talvez traga novidades sobre esse assunto, mas sem chances de alteração nessa autorização de concessão. Pascoal. Mariana Dias, muito obrigado. Daqui a pouco você volta com outras informações. Olha só, já acessou o portal Guará.com nesta terça-feira? Ainda não? Pois então, a Prefeitura de São Luís realizou hoje o primeiro sorteio das novas unidades habitacionais do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Nesta primeira etapa, foram sorteadas 2.176 casas dos residenciais Morada do Sol 1 e 2 localizados no Maracanã. No portal Guará.com tem a lista dos contemplados com o benefício. Veja agora outras notícias em destaque nesta terça. A delegada Igliana Freitas está investigando o caso da mulher flagrada agredindo ao idoso na Avenida Marechal Castelo Branco no último sábado em São Luís. No vídeo, ela está com um chicote batendo no carroceiro que estava chicoteando um jumento que puxava a carroça. Ela ficou indignada com a situação e partiu para a agressão. A mulher ainda não foi identificada. Um levantamento mostrou que desde que a faixa exclusiva para ônibus foi implantada, aumentaram as infrações de trânsito provocadas por invasão a esse espaço. Nos últimos 3 meses, quase 6.000 multas foram aplicadas aos motoristas. De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes e o Detran, a infração passou a ser a terceira mais cometida na capital maranhense. Eleições 2018. Quem não votou tem um prazo de 2 meses para apresentar sua justificativa eleitoral. O eleitor que não pôde votar no primeiro turno das eleições e não conseguiu justificar a ausência pode preencher o formulário de justificativa eleitoral pela internet, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, ou então entregar pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Há ainda a possibilidade de enviar o formulário pelo correio para o juiz da zona eleitoral. Quem não votou no primeiro turno e nem justificou, não fica impedido de votar no segundo turno, no próximo dia 28 de outubro. Para regularizar sua situação eleitoral, o cidadão vai ter que pagar uma multa de R$ 3,61 por cada votação não comparecida. Política agora, movimento mais animado hoje na Câmara e na Assembleia após segunda-feira de ressaca eleitoral. A repórter Mariana Dias vai voltar com a gente, trazer mais informações de como foram as atividades no Parlamento. Mariana, de volta na Assembleia, já teve até a visita de senador eleito, não foi isso? Teve sim, Pascoal. O senador Everton Rocha esteve hoje na sessão da Assembleia, conversou com cerca de 20 parlamentares presentes e levantou bandeira. O partido dele, que é o PDT, afirmou que vai fazer um apoio crítico à candidatura de Fernando Haddad à presidência da República. Vamos ouvir um trecho da declaração dele. Amanhã nós vamos reunir com o Ciro Gomes, a executiva nacional do partido, quarta-feira à tarde, com a nova bancada já federal. Nós elegemos aí 28 deputados federais e vamos conversar sobre o segundo turno. Uma coisa é certa, ele não.
Bom, já na Câmara, 15 vereadores compareceram à sessão de hoje e teve defesa para o candidato Jair Bolsonaro, defesa feita pelo presidente da sigla do Maranhão, Francisco Carvalho. Vamos ouvir o que ele disse na sessão de hoje. Nós estamos convidando a classe política, vários vereadores, vamos estar reunidos hoje à noite, convidando os grupos de apoio a Bolsonaro também para que a gente trace uma estratégia para esse segundo turno. Vamos atacar os bairros e as cidades onde a gente foi menos votado. E nós vamos partir para cima, vamos ganhar a eleição com certeza. É isso, Pascoal. Nós vamos continuar acompanhando o cenário político local e nacional para deixar os telespectadores do Jornal da Guará sempre bem informados. Eu volto com você aí no estúdio. Até amanhã. Mariana Dias, muito obrigado. Boa noite para você. Até amanhã. Marcos Soldani já está aqui para falar de política conosco. Marcos, muito boa noite. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. A Mariana Dias trouxe a informação do candidato Everton, que já foi visitar o parlamento, se colocou aí no ponto de vista sendo ele do PDT, como defensor aí da candidatura do Fernando Haddad do PT para a presidência da República. O Chico Carvalho lá na Câmara, como a Mariana também trouxe, um defensor aí da candidatura do Bolsonaro, cada um colocando suas cartas na mesa de posicionamentos. Afinal de contas, esses dois estão disputando aí a presidência da República, que é o cargo mais importante do executivo deste país, né? É isso mesmo, nós já estamos em pleno segundo turno, o prazo é curto, né, para essa disputa e claro que as movimentações políticas elas continuam. A gente precisa ver agora em que nível elas acontecem, já que no segundo turno, deputado federal, deputado estadual e senadores, eles estão eleitos e governador também, né? O governador Flávio Dino hoje, por exemplo, ele teve reunido com Fernando Haddad e uma comitiva de vários governadores aí eleitos do Nordeste, né, onde o Fernando Haddad teve uma excelente votação. Então o governador se comprometeu a trabalhar por essa reeleição do que ele chama de um arco de aliança democrático, a frente democrática, né? Por outro lado, claro, né, os apoiadores do Bolsonaro, do PSL, da aliança com o PRTB também mobilizam porque esperam, né, com a eleição do Bolsonaro ter algum prestígio aqui também no Maranhão, né? Então essa é uma expectativa natural entre os candidatos e partidários. Não né? falta um grande nome aqui no estado, no Nordeste de modo geral, mas vamos tratar aqui de Maranhão. Não faltaria aí um grande nome para ser um defensor, um puxador de votos de repente para o Bolsonaro? Pois é, só que o Bolsonaro tem se apresentado como uma figura personalista, né? Quer dizer, o voto do Bolsonaro é muito personalizado na figura dele, né? Muito pouco ligada a essa estrutura partidária, o que em partes até o eleitor tem visto com bons olhos. E eu acho sempre isso muito perigoso. Qualquer coisa que aconteça fora da política e que se imagine que vai resolver um problema, eu acho muito perigoso. Porque na hora de governar, talvez o eleitor imagine que fora da política ele vai conseguir, como ele tem pregado. Vai governar com técnicos, mas no campo político, com o Congresso, isso não acontece. Exatamente. Ele vai precisar fazer alianças, ele vai precisar, ou ele fecha o Congresso e governa de forma autoritária e numa ditadura, ou ele precisará fazer essas alianças. Então é difícil acreditar que ele vai conseguir impor todos os ministros deles sem fazer acordos políticos. Até porque a gente tem visto essa semana vários políticos tradicionais declarando apoio a ele. E isso é importante para ele. Então ele não nega. Aí diz, não, mas são os candidatos que estão indo. Sim, estão indo. Mas ele também não tem negado esse apoio. Mas eles estão indo também porque, assim, todo mundo meio que surfa na onda, né? Sim, claro. A declaração do Dória, por exemplo, que é candidato ao governo de São Paulo, já disse que apoia o Bolsonaro. Aí poderia se entender, em teoria, porque o PSDB sempre teve uma rixa histórica com o PT, apesar de ideias similares que os partidos têm, né, claro. No seu CR, mas enfim, é um posicionamento. Mas, de modo geral, muitos estão se colando em Bolsonaro, que é líder das pesquisas. Os políticos sempre pensam na sobrevivência própria. Sobrevivência, né? Eleição sua, né? Quem está no segundo turno agora tenta de qualquer forma ganhar voto. Não é um posicionamento do PSDB, é importante se diga isso, né? O FHC recuou em declarar apoio, né? Ele e do partido, o Geraldo Alckmin teve que voltar atrás e o Dória, como é candidato e precisa de voto em São Paulo, deu uma boa votação maior para o Bolsonaro do que para o Alckmin.
ele se contradiz, porque ele já tinha dado entrevista dizendo que o Bolsonaro era autoritário e que jamais votaria ou apoiaria. Isso aquela tem coisa vídeos. De político, né? Pois é. Mas aí, claro, agora ele precisa desses votos e aí ele vai sem nenhum problema. Roberto Jefferson também declarou voto, por exemplo, né? Então alguns nomes da política tradicional que o Bolsonaro supostamente tanto combate têm colado na figura do Bolsonaro, né? A gente está falando aqui, Marcos, no entendimento como o Bolsonaro, líder das pesquisas, colocando ele aí já como um provável presidente da República, mas não é bem assim. Não. Existe ainda uma disputa e o que pode ser um diferencial para essa disputa? Ainda existe uma possibilidade sempre existe, afinal de contas, claro. A eleição não chegou. Mas assim, num contexto geral, afinal de contas, Bolsonaro saiu com 46% e Haddad com 29%. Como seria possível o Haddad chegar mais próximo deste número e passar e ser eleito? Pois é. O PPS, por exemplo, não vai definir a posição do partido, mas já disse que não apoiará Bolsonaro. Ou seja, deixará os candidatos livres para tomar sua decisão. Hoje, nos analistas, o Gleidson, que é a liderança do PPS, o professor Gleidson, falou isso, que esse é o posicionamento nacional. Assim, a gente deve ter vários partidos que votaram a favor do impeachment da Dilma, mas não apoiam Bolsonaro. Então, esse é um movimento interessante que a gente vai ver em defesa da democracia. Então, esse é um ponto do ponto de vista político. Ou seja, muita gente que votou até mesmo contra o PT, talvez apoie o PT não pelo partido, mas sim pela defesa da democracia. Mas talvez a principal diferença se dê num estudo que o professor Wagner Cabral disponibilizou hoje, que fala da questão dos não votos, votos nulos, votos brancos e abstenções. Ou seja, de 96 até mais ou menos ali, ele fala em 2002, 2006, 98 a 2006, você teve ali uma escalada de não votos. De 2006 para baixo, ele começou a descer e depois voltou a subir. Ou seja, nós tivemos agora em 2018 o quê? Até que um número que se mantém de votos nulos, votos e brancos, mas a abstenção ela tem sido muito alta desde 2006 para cá. Ela vem numa crescente e tem ficado em altos índices. Ou seja, o grande desafio dessa frente em defesa da democracia é justamente fazer com que o Haddad teve muito mais não votos do que votos no Haddad. Esse é um ponto. E 80% do que teve o Bolsonaro é o equivalente ao não votos. Ou seja, se essa frente em defesa da democracia conseguir mobilizar essas pessoas que não votaram, que não compareceram, ou porque viajaram, ou porque estiveram desmotivadas, a comparecer, esse número de votos é muito grande e pode fazer toda a diferença. Ou seja, se há uma grande saída, ela se faz exatamente nesses votos. Eu queria chamar a atenção só para mais uma coisa, Pascoal, se você me permite, que é, muitos eleitores reclamaram da hora da votação aqui em São Luís de sessões que foram mudadas e que estavam congestionadas. Houve uma alteração no TRE e as filas ficaram muito grandes. Sim. Pois é, isso pode desestimular o eleitor a ir votar no segundo turno. Então eu gostaria de solicitar ao presidente do TRE que repensasse essa estrutura, que desse uma desenxugada nessa estrutura para que as filas, né, abrissem novas sessões em algumas zonas eleitorais para tornar o voto mais tranquilo e, ao anunciar isso, até estimular as pessoas a comparecerem. Seria um serviço interessante para a democracia. Fica uma sugestão aqui. Tá bom. Obrigado, Marcos. Okay. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a você de casa. Assim encerramos a edição desta terça-feira do Jornal da Guará. Outras notícias no portal guará.com. Uma ótima noite a todos e até amanhã às 11. TV Guará, maranhense por natureza.